Olá, mafagafinhos! Sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões de trigonometria com a professora Dani Gil. Essa questão que eu estou trazendo hoje para vocês é uma questão muito interessante. Ela tem um nível de interpretação talvez um pouco difícil, mas a resolução dela é relativamente simples. Vamos lá? A figura nos traz aqui, à primeira vista, 3 triângulos, certo? Ó, tem um aqui, um maior aqui, um médio aqui e um pequenininho aqui do lado de cá. Então, essa questão, ela traz informações no desenho apenas de que o segmento AB vale Y, de que o segmento DC vale X e que o segmento BC vale A. E traz também 2 ângulos, um de 30 e um de 60. Para resolver, você vai imaginar o seguinte, que eu tenho aqui 2 ângulos conhecidos, aí vai remeter à lei dos senos, né? 2 ângulos conhecidos, mas aí falta o segmento conhecido. O A é algébrico, eu não conheço o segmento BC, então está descartado o uso da lei dos senos. Eu também tenho mais algumas informações no enunciado, gente. Ele fala que y menos x é igual a 4 raiz de 3. E a pergunta do enunciado é: quanto vale então x mais y? Eu resolvi trazer essa questão para vocês pelo nível de dificuldade de interpretação. Porque depois que a gente interpretar a figura, que à primeira vista é uma figura complexa, relativamente complexa, em razão de trazer valores algébricos e 2 arcos. Vamos lá. Olhando como um todo a figura, o segmento A, que é o BC, ele é comum a toda a estrutura, ele é comum a esse triângulo maior, a esse médio, a esse pequeno. Porque se você destacar esse segmento, que é o que eu vou fazer aqui agora para vocês, ó, vou destacar aqui o segmento BC, e aí vocês vão perceber que se eu conectar a partir do segmento BC, o segmento AB e o segmento AC, eu vou conseguir visualizar um triângulo retângulo lindo, perfeito, né? Da forma como a gente gosta de enxergá-lo. E aí ele tem o ângulo de 90 graus aqui, gente, olha só. Então, sabemos que o AC é a hipotenusa desse triângulo maior. E o ângulo desse triângulo maior, a inclinação dele é 60 graus no vértice C. Ou seja, que com relação ao ângulo de 60 graus, eu tenho algebricamente uma razão trigonométrica, porque eu possuo o cateto oposto, que é Y, e o cateto adjacente, que é A, o que nos leva à razão da tangente. A tangente desse ângulo de 60 é cateto oposto sobre cateto adjacente, e eu vou substituir o oposto por Y e o adjacente por A. Vocês vão falar, ainda não consegui ver onde que está a facilidade dessa resolução, né? Mas olha só, à medida que eu destaquei aqui o ABC, vocês vão perceber que tem um outro triângulo retângulo, gente, nessa posição também aqui, ó. Olha só, a partir do segmento comum, conectando aqui o ponto B ao ponto D, e fazendo a mesma coisa aqui no C e no D, eu obtenho um outro triângulo. Então, o que nos interessa nessa interpretação é perceber que nós temos 2 triângulos retângulos, né, que estão transladados. Então, ok, beleza, vamos fazer a relação desse. Para esse triângulo aqui, o BDC, eu tenho tangente, o ângulo dele de inclinação é 30, que é igual a cateto oposto, cateto adjacente, e que, por consequência, eu tenho, para o de 30, o oposto é X e o adjacente é o A. Nós temos o A, gente, olha só, nos denominadores, né?
O que eu vou fazer com essas relações? Eu vou substituir a tangente de 60 por raiz de 3, né? Lá na tabelinha dos arcos notáveis, nós conseguimos saber qual é a tangente 60 e a tangente 30, né? Arcos notáveis a gente tem o uso muito frequente, inclusive tem até alguns macetes para a gente memorizar aquela musiquinha, né? E tudo mais. Então vamos lá. Se a tangente 60 é raiz de 3, e se o cateto oposto é y e o adjacente é a, e o a é o segmento em comum, eu vou deixar o a em evidência. Se eu deixei o a em evidência, o que multiplica por ele é o raiz de 3, então passa dividindo e o y fica no numerador. Bom, vamos reservar essa relação. Vou fazer a mesma coisa para o de baixo, para o ângulo de 30. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre a. Vou fazer a mesma coisa, vou destacar, vou colocar em evidência o segmento BC, o valor A, que é A vezes raiz de 3, então passa dividindo, e 3 vezes x, 3x. Vamos reservar essas informações, porque o A é tanto y sobre raiz de 3 como 3x sobre raiz de 3. Não precisamos nos preocupar em racionalizar, sabe por quê? Porque se essas razões, x raiz de 3 é A, que é igual a A, 3x raiz de 3, então os denominadores estão exatamente iguais, eu vou cortar. O que sobra aqui para mim? Que y é o triplo de x. Ah, muito bem, mas e agora para fazer x mais y? Pessoal, simples, olha só que interessante. Se você traz no enunciado que y menos x é igual a 4 raiz de 3, então eu posso pegar esse y e substituir por 3x. Com qual finalidade? Ficar com incógnitas iguais e operáveis, né? Ó, 3x menos x é igual a 4 raiz de 3. Sinais diferentes subtraídos ao sinal do maior, então 3x menos x é 2x, que é igual a 4 raiz de 3. Automaticamente eu sei que 4 raiz de 3 sobre 2 é o mesmo que 2 raiz de 3. Ok? Então, nós já temos o valor de x. Se eu tenho o valor de x, na verdade, eu sei que y é o triplo de x. O triplo de 2 raiz de 3 é 6 raiz de 3, né? Então, ó, já descobrimos os valores de x e y. Dessa maneira, x mais y é igual a 2 raiz de 3 mais 6 raiz de 3, o que nos retorna 8 raiz de 3. A questão está finalizada. Gostaram? Deixa seu like, deixa seu comentário. Obrigada, gente. Até a próxima.